Lutero nasceu em 1483 e morreu em 1546. Seu nascimento e sua vida foi profetizado por João Hus, que disse que Deus suscitaria um cisne, a qual eles não poderiam queimar. O que quase ninguém sabe é que Lutero era filho de camponeses, chegou a mendigar e quase abandonou os estudos, mas Dona Úrsula Cota o acolheu em sua família, foi sua mãe adotiva e por causa disso ele recebeu uma boa educação. Aos 21 anos, ele já era doutor em filosofia e recebia homenagens em muitos lugares. Nessa idade ele dizia uma frase: orar é bem melhor do que os estudos. Mas sua vida mudou quando ele passou por uma experiência em que quase foi atingido por um raio e decidiu, após isso, se tornar um monge. Então, antes dos 22 anos, dirigiu-se a um convento agostiniano e novamente voltou a mendigar o pão, só que dessa vez para alimentar os seus companheiros. Lá, Lutero achou a biblioteca e uma velha Bíblia, na qual, lendo, achou a célebre frase: "O justo viverá pela fé". Pouco tempo depois, foi ordenado a padre, e sua primeira missa foi um grande evento. Aos 25 anos de idade, foi nomeado para a cadeira de filosofia em Wittenberg e no primeiro ano conquistou o grau de bacharelus ad Biblia, que é, para nós hoje, bacharel em teologia. Um dos pontos mais importantes da sua vida foi a visita a Roma. Ele fez a viagem a pé de peregrinação e lá, quando chegou, viu diversas práticas de venda de indulgências, inúmeros problemas de corrupção, e vendo isso tudo, subindo uma das escadarias, ele ouviu uma voz que considerava ser divina, a qual dizia: "O justo viverá pela fé". Logo após voltar para sua cidade, adquiriu o grau de doutor em teologia e foi nomeado pregador oficial de Wittenberg. Desejando ardentemente compreender as palavras de Paulo, começou o estudo da Epístola aos Romanos. Porém, logo no primeiro capítulo, consta que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Depois de meditar sobre esse ponto durante muitos dias e noites, Deus, na sua graça, mostrou a palavra: "O justo viverá pela fé". Então ele viu que a justiça de Deus nesta passagem é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus. Depois da experiência, pregava diariamente em certas ocasiões. Pregava até 3 vezes ao dia, conforme ele mesmo conta. A fama do jovem espalhou-se até longe. Em outubro de 1517, Lutero afixou à porta da igreja do castelo, em Wittenberg, as suas 95 teses, cujo teor resume-se em que Cristo requer o arrependimento e a tristeza pelo pecado, e não a penitência. Lutero as afixou para um debate público na porta da igreja, como era costume nesse tempo. Foi o ato de pregar em lugar público as 95 teses que nasceu a Reforma, que tomou forma o grande movimento de almas que em todo o mundo ansiavam voltar para a fonte pura, a palavra de Deus. Contudo, Lutero não tencionara atacar a Igreja Romana. Antes pensou em fazer a defesa do Papa contra os vendedores de indulgência. Em agosto de 1518, Lutero foi chamado a Roma para responder uma denúncia de heresia. A ordem do núncio do Papa em Habsburgo foi: retrate-se ou não voltará daqui. Contudo, Lutero conseguiu fugir passando por uma pequena cancela no muro da cidade, na escuridão da noite. Era o homem mais popular em toda a Alemanha. Não havia jornais nesse tempo, mas fluíam da pena de Lutero resposta a todos os seus críticos, as quais eram publicadas em folhetos. O célebre Erasmo da Holanda assim escreveu a Lutero: "Seus livros estão despertando todo o país.
os mais eminentes da Inglaterra gostam de seus escritos. Quando a bula de excomunhão enviada pelo Papa chegou em Wittenberg, Lutero respondeu com um tratado dirigido ao Papa Leão X, exortando no nome do Senhor a que se arrependesse. A bula do Papa foi queimada fora do muro da cidade de Wittenberg perante o grande ajuntamento do povo. A cidade de Worms, ao receber as notícias de Lutero, alvoroçou-se. Apesar de os papistas não conseguirem influenciar o imperador a violar o salvo-conduto para que pudessem queimar numa fogueira o assim chamado herege, todos os seus livros deviam ser apreendidos e queimados, e o ato de ajudá-lo de qualquer maneira era também considerado um crime capital. Lutero, regressando a Wittenberg, foi repentinamente rodeado num bosque por um bando de cavaleiros mascarados. Depois de despedirem as pessoas que o acompanhavam, conduziram-no alta da noite ao castelo de Hamburgo, perto de Eichstätt. Isto foi uma estratégia do príncipe da Saxônia para salvar Lutero dos inimigos que planejavam assassiná-lo antes de chegar na sua casa. No castelo, Lutero passou muitos meses disfarçado. Usou o nome de Cavaleiro Jorge e foi tido como morto. Lá ele aproveitou para desenvolver sua escrita, tendo em vista que conhecia bem o hebraico e o grego. Em 3 meses tinha vertido todo o Novo Testamento para o alemão, e em poucos meses a obra estava impressa nas mãos do povo. 100.000 exemplares foram vendidos em 40 anos, além das 52 edições impressas em outras cidades. Era a circulação impressa para aquele tempo, mas Lutero não aceitou 1 centavo de direitos. Depois de abandonar o hábito de monge, Lutero resolveu deixar por completo a vida monástica, casando-se com Catarina von Bora, freira que também saíra do claustro por ver que tal vida é contra a vontade de Deus. Nos cultos domésticos, a família rodeava um harmônico, com o qual louvavam a Deus juntos. O reformador lia o livro traduzido para o povo e depois louvavam a Deus e oravam até sentirem a presença divina entre eles. Foi ele o primeiro a insistir que não somente os do sexo masculino, mas também os do feminino fossem instruídos, tornando-se assim o pai das escolas públicas. Antes dele, o sermão nos cultos era de pouca importância, mas Lutero fez do sermão a parte principal do culto. Em Zwickau, pregou um auditório de 25.000 pessoas na praça pública. Lutero também tinha o costume de orar horas e horas e horas a fio. Fala aí, galera, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você se inscreva no canal. Clica aqui embaixo para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações, porque vai ser a única forma de você não perder os próximos conteúdos. Isso mesmo, a única forma de você não perder os próximos conteúdos. Então deixe o seu like e já se inscreva aí. E se você quer saber mais sobre a vida de Lutero e de muitos outros reformadores, tem um link que eu vou deixar aí embaixo, em que eu falo o livro até que usei como referência para esse vídeo, que é Os Heróis da Fé. Nele eu abordo pontos positivos e negativos. Já corre lá e o link está na descrição.